Eu peço-te um minuto que não é de silêncio. Um minuto de cala-ódio que vibra no teu telemóvel. É lá que te convencem que o sucesso é luxo, posse e cilindrada. Dizem-te que o lugar da mulher é em casa e de preferência calada. E se ela sai de saia, então que não saia sem mim. Ouves, ris, partilhas e não pensas por ti. Trava o algoritmo que só te mente. Acredita que ser homem pode ser diferente. Together we can. Vodafone. Antes, pelo contrário, hoje com o José Eduardo Martins e o Pedro Delgado Aves. Boa noite aos dois. Pedro, começo por ti e começo pela questão da saúde e por este debate quinzenal do Parlamento. Pergunto se o Primeiro-Ministro, com este anúncio de 275 novas viaturas, conseguiu controlar os danos destes casos, destes sucessivos casos do INEM. Eu acho difícil, em primeiro lugar, boa noite a ambos, bom ano, também parabéns à SIC Notícias, é os cumprimentos todos de arranque de uma vez só. Subscrevo-me. Indo agora ao tema e à pergunta, eu diria que não propriamente, ou seja, por um lado, um anúncio que surge exatamente no dia a seguir às 3 perdas de vidas humanas, infelizmente, ontem. Obviamente, neste aspecto, acho que há que ter alguma cautela. Eu acho que a maior parte dos partidos teve alguma cautela. Isto é, obviamente, há uma falha no socorro, que é evidente, um tempo que demora, um tempo excessivo de espera. Obviamente, não há aqui uma questão necessariamente de causalidade, ou seja, não é demonstrável que foi isso que provocou diretamente a morte das pessoas. Acho que isto é importante ser dito, mas há uma falha objetiva que não podia acontecer por períodos de espera longuíssimos. Ou seja, podemos dizer estas duas coisas e isto já ser criticável por esta razão. Não sabemos se as pessoas tivessem sido socorridas a tempo, teriam sobrevivido ou não, mas o que não pode acontecer é a dúvida se quer existir. Já está a ser investigado, vamos saber mais. Claro. E depois há aqui um conjunto de situações que mostram que isto não é um caso avulso. O Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses dava nota de que não houve reativação dos protocolos que para estes períodos de contingência e de maior necessidade durante o período de inverno não foram renovados. Há uma pressão acrescida em alguns pontos do país e, portanto, o anúncio hoje, e pelo Primeiro-Ministro, para além disso, exagera na forma como faz o anúncio. Evidentemente, fazer um anúncio destes, depois da ocorrência, no quadro de um debate, parece que está a anunciar uma medida, enfim, para estancar um problema e para eventualmente pôr uma pedra sobre o assunto e esperar que não se fale mais dele. Mas depois ainda vai mais longe e ainda vem dizer este é o maior investimento que se fez comparando com os anos da governação anteriores. Quando, na verdade, o que o Governo aprovou ontem é uma intenção, é um compromisso de gastar um valor significativo, 16 milhões de euros, na aquisição que se concretizará ao longo dos próximos anos. Portanto, também o impacto imediato no funcionamento na capacidade de resposta do INEM neste reforço também não é uma coisa que vai frutificar imediatamente. E ainda para mais, o INEM, nas muitas áreas problemáticas da saúde, é uma daquelas em que o atual governo está com maior fragilidade, porque geriu especialmente mal, já é o segundo conjunto de ocorrências em relação ao INEM, geriu mal a sucessão e a substituição de sucessivos presidentes do INEM, está a procurar fazer uma refundação do serviço e, portanto, é talvez sintomático daquilo que é o confronto da maioria da AD e do Primeiro-Ministro com a sua própria narrativa no passado. Por situações igualmente graves, ou até menos graves do que estas, o grau de exigência, o grau de acusação que o Primeiro-Ministro vociferava quando era líder da oposição era muito superior àquilo que aqui hoje encontramos e, portanto, acaba por estar numa situação que criticava ele próprio há 2, 3 anos, quando liderava a oposição e, portanto, diria que é o ponto do debate quinzenal desta semana, que manifestamente em que o Primeiro-Ministro não consegue afastar a sombra de que alguém que dizia que tudo conseguia resolver porque era incompetência dos outros, tem hoje uma situação muito pior no que diz respeito à emergência médica. No caso concreto do INEM, acho que é objetivo dizer que a situação está francamente pior do que aquela que recebeu há 2 anos. José Eduardo, o Primeiro-Ministro diz que não é com demissões que se resolvem os problemas, mas a pergunta é, a Ministra tem ou não condições para continuar no cargo? Porque já são muitos os problemas, não só o INEM, mas urgências, enfim, tem sido todos os dias noticiado. A política tem regras e quando a oposição pede a demissão dos ministros, o Primeiro-Ministro não os demete. Quer dizer, nem vale a pena dizer mais nada. Se ela a partir daí tem condições ou não tem condições, é a ministra escolhida pelo Primeiro-Ministro. Como ele disse bem, quem se responsabiliza pelo governo é ele. E, portanto, se um ou outro chegarem à conclusão que não será nunca a pedido da oposição, que ela não tem condições, imagino que a senhora Ministra, como já aconteceu com outros ministros, pode ser remodelada, ninguém é irremodelável, tudo isso depende da vontade do Primeiro-Ministro. Agora, eu também, objetivamente, não acho que isto seja tanto uma questão pessoal, os problemas no Ministério da Saúde. Nos últimos 10 anos, nós temos vários problemas nos serviços públicos. Nos últimos 10 anos, eu não
faço especial questão do toma lá da cá, não acho que a situação no INEM esteja substancialmente pior. Acho que nós temos estado, todos os anos tem havido problemas, todos os anos, assim, a menos que o Manuel João Vieira ganhe, também não vai ganhar, porque se for eleito desiste, mas talvez a maneira de resolver estes problemas todos fosse, como ele diz, acabar com as doenças, proibia-se a doença, e se proibisse a doença, já houve quem tenha tentado com altura de gripe, Covid e por aí fora, se ele proibir a doença, nós deixamos de ter problemas. Agora, nós continuamos a ter, e é bom que as pessoas saibam, um dos melhores serviços nacionais de saúde do mundo. Não é comparado com a África, não é comparado com a Venezuela, não é sequer comparado com a América, é mesmo comparado com os outros países europeus, o nosso é dos melhores do mundo. É aceitável que quando nós temos esta expectativa de a melhor coisa que tivemos depois do 25 de Abril foi a saúde para todos e o serviço, além da liberdade, claro, mas nos serviços públicos, a melhor coisa que nós tivemos foi um Serviço Nacional de Saúde que continua a ser um ótimo Serviço Nacional de Saúde. Agora, o orçamento quase duplicou, mais que duplicou em 10 anos. Foi um esforço que todos fizeram, todos os anos há mais dinheiro na saúde. E, portanto, só há uma coisa em que eu concedo alguma razão ao Pedro. Houve, talvez porque era a primeira vez com que os problemas tinham que ser resolvidos por esta equipa, que foi para o Governo, talvez tenha havido um excesso de voluntarismo à entrada, a achar que boa parte destas coisas se resolviam rapidamente. Ora, elas não se resolvem rapidamente e algumas são mesmo muito difíceis de resolver. O anúncio hoje das 275 viaturas, estando nós, como bem disse o Pedro, ainda à espera de perceber exatamente o que aconteceu com alguns daqueles casos, o que se percebe é que, independentemente da renovação dos protocolos, nós não temos redundâncias suficientes para termos esse tal espetacular tempo de resposta que caracteriza e caracterizou no passado também o nosso Serviço Nacional de Saúde. Pelo que, paulatinamente, criar redundâncias nas VMERs e nas ambulâncias, um dos casos foi basicamente porque a VMER estava, há poucas VMERs e a VMER estava ocupada noutro sítio. E, portanto, ao contrário do que hoje já um candidato presidencial disse, isto aqui não é despejar dinheiros por cima dos problemas, é criar a redundância logística que nos permite, espero eu, não sei o suficiente disso, mas espero eu tentar evitar coisas como as que se passaram nas últimas 3 semanas, que já agora fez muito bem o Primeiro-Ministro em pedir desculpa, porque independentemente do resto, nós pagamos impostos e confiamos no Estado. E esta manutenção da confiança nos serviços públicos é essencial para afastar o populismo, que é um problema que nos entrou pela porta dentro às carradas. Muito bem, vamos avançar para as presidenciais, Pedro. Olhando um pouco também para as sondagens, sim, valem o que valem, mas claramente há aqui uma subida de António José Seguro. Indica-nos que a esquerda está, de facto, a mobilizar, que percebeu que só assim é que poderia eventualmente ir à segunda volta, que a máquina do PS está finalmente a apoiar Seguro, os Costas também, enfim, é por aí? Eu acho que também, ou seja, há vários fatores que explicam os resultados. Eu acho que esse é um deles, acho que não há casos, é uma campanha que faz o seu caminho, o candidato não tem dificuldade em passar a mensagem. No quadro do leque de candidatos que existe também, há como que, não só na área do Partido Socialista e dos seus eleitores, mas também até nos outros partidos à esquerda, que é onde se tem feito muita discussão do voto útil, há talvez, enfim, isto é a minha análise, mas eu acho que há um conjunto de realidades que muitas pessoas estão a interiorizar. Ou seja, o leque de candidatos presidenciais é este. Não vai mudar, é este. E, portanto, é neste universo de pessoas que se apresentaram a votos. Há várias coisas que é indispensável para ser Presidente da República, mas a primeira é ter essa disponibilidade. E, portanto, estas são as pessoas que reuniram os 7.500 assinaturas e que são candidatas. E, portanto, é neste universo... Mesmo que não cumpram os requisitos mínimos, como dizem alguns camaradas que não se candidataram. Mas esse não é um requisito. Os requisitos, a pool, a fotografia, o conjunto, são estes os candidatos. Primeiro. Depois, também as sondagens, e ainda agora é esse ponto, elas revelam, se quisermos, 2 ligas, pelo menos, 3, se considerarmos os candidatos que nem, enfim, são marginais, se quisermos, marginais não no sentido de licitude, mas no sentido de estarem muito para lá das possibilidades, mas há 5 candidatos que aparentemente estão a disputar as 2 vagas da segunda volta. 5-4, mas no fundo há também sondagens para vários gostos, mas isto também é neste universo de 5 pessoas que as pessoas, os eleitores, vão ter que tomar a decisão sobre quem é que querem ter na segunda volta. E depois, em terceiro lugar, há uma ameaça populista ao sistema democrático
que nunca tivemos. E, portanto, estas eleições também são muito importantes por isso, porque há um candidato antissistema afirmadamente antissistema, há um candidato que, não se afirmando antissistema, vem de fora, se quisermos, do quadro institucional habitual e, portanto, também gera dúvidas ou interrogações e, portanto, as pessoas também interiorizam muito a incerteza, evitando tibiezas na decisão que vão ter que tomar. Eu acho que há aqui uma espécie de fenómeno França 2002 ao contrário. Ao contrário do que se pensaria, que as pessoas remetem, a minha decisão difícil da escolha do candidato menos mau, ou do mal menor, ou da pessoa de que eu talvez não goste tanto, mas é aquela na qual vou votar, isso é a minha decisão na segunda volta. Mas, na verdade, não vai ser desta vez. Isto vai ser a decisão da primeira volta, para depois ter que levá-la comigo até à segunda e não ter que ficar ainda numa situação pior, no fundo. E agora, colocando isto só na esquerda, ou no universo da esquerda, no fundo é a discussão sobre se, para não ter que votar em Chirac na segunda volta, os eleitores à esquerda não vão ter que engolir um sapo mais pequeno, que é votar em Jospin na primeira volta. Não estou a dizer que... Não, sapo. Não, dizer nenhum deles. O ponto é só, não há aqui equivalência, só o posicionamento, nem Ventura é Le Pen, nem Marcos Mendes é Chirac, nem António José Seguro é Jospin, ou seja, são personagens completamente diferentes, o ponto não é esse, mas do raciocínio... o raciocínio é mesmo esse. E, portanto, a escolha que os candidatos, que os eleitores eventualmente diziam, isso é um problema com o qual eu vou lidar na segunda volta, não, é agora. E, portanto, no quadro de uma democracia adulta e responsável, eu acho que esta superação e colocação das coisas muito objetivas, muito cruas, numa democracia adulta, em que as pessoas têm de fazer decisões difíceis, e pronto, podem achar, não eram estes os candidatos todos que gostávamos que aqui estivéssemos, mas são estes que aqui estão. E perante isto, eu acho que isto tem solidificado em todas as eleições que se disputam para escolhas uninominais, essa é a decisão no final, especialmente quando tem segunda volta. Agora, de facto, nunca tivemos também, mesmo as presidenciais de 86, enfim, muito revisitadas nos últimos tempos, tinha uma diferença fundamental em relação a estas. Havia um candidato que agregava toda a direita e que quase podia ter ganho à primeira volta. E, portanto, o debate não é só destas serem as primárias da esquerda, são, de facto, umas primárias, ou se quisermos, são apenas uma primeira volta, mas que pode levar à presença de dois candidatos de direita na segunda volta, ou até um candidato da extrema-direita e um candidato da direita, ou um candidato mais ao centro. E, portanto, dessa perspectiva, eu acho que as pessoas estão a interiorizar que vão ter que fazer escolhas já na primeira volta, e eu acho que isso explica também o crescimento quer de Seguro, por um lado, quer também de Coutrinho, tanto quanto isto revela por outro. Porque, só para terminar, eu acho que o que eventualmente é talvez o mais problemático para Marcos Mendes nesta altura, acho que de todos os fatores, tem-se feito aqui muita especulação sobre se foi a acrimónia dos debates, se foi os ataques, eu acho que, francamente, acho que é outra coisa, eu acho que é a excessiva associação ao Governo, porque, francamente, acho que penaliza Marcos Mendes, porque as pessoas potencialmente querem projetar no Presidente da República mais árbitro imparcial do que mais comprometimento com o Governo. E Coutrinho representa, na área da direita, alguém que não está de candeias às avessas com o Governo, que não é um opositor feroz, que não é um candidato antissistema, mas que no limite dá umas garantias de maior independência e distanciamento em relação ao Governo que Marcos Mendes e, portanto, na teoria dos ovos no mesmo cesto, Coutrinho não é propriamente o mesmo ovo, ou seja, é um ovo diferente e pelo menos é suficientemente uma ave diferente. Passa-me lá o quinto. Passo já, era só para concluir. Isto é a minha tese, não é? Nestas últimas sondagens. Mas de onde é que vos vem essa ideia da queda a pico? Passou para quinto lugar. Eu disse subida de Coutrinho, atenção, eu não falei de valem o que valem, mas queriam aqui umas dinâmicas. Não valem nada, peço desculpa. Não valem nada, esta era com toda a franqueza, não valem. Então, esta empresa de sondagens deu uma esperança que o Dr. Rui Rio ia ganhar ao Dr. António Costa há 3 dias das eleições e depois levei com a maioria absoluta de António Costa. Portanto, está a ver, eu não vou condicionar a minha opinião ou o meu conhecimento empírico dos milhares de quilómetros. Olha, hoje fui a Lolé, amanhã vou a Évora, segunda-feira vou a Gaia. Eu ando pelo Porto inteiro, pelo país inteiro, falo com pessoas. Não tenho nada essa impressão, fora da bolha da elite de Lisboa, que haja verdadeiramente 5 candidatos ou que o Dr. Coutrinho, de acordo com o sonho do Pedro, pudesse efetivamente diminuir o espaço do Governo, como se ele se confundisse com o Luís Marcos Mendes, ou ser um candidato sério à segunda volta. Eu continuo a achar que não é, e cá estarei para dizer que estava enganado. Mas à direita já não está mais uma coisa, já agora. Aparentemente. Sim, já lá vamos. Mas, Ana, já agora deixe-me registar. O Pedro continua sem ter que fazer nenhum disclaimer sobre as candidaturas que apoia, até hoje não apoia nenhuma, e eu tenho sempre que dizer que já apoia a candidatura de Luís Marcos Mendes, ele ainda não apoia a candidatura do PS, e é isso que me dá um bocadinho de esperança. É que, basicamente, eu, com franqueza, acho que num cenário tão atomizado,
a extrema-direita segura os seus votos. E isso deixou o almirante Gouveia e Melo nesta circunstância de, quando já não havia mais especulação possível nos jornais para fazer a campanha que andou a fazer, ser ele próprio a fazer declarações e a protagonizar estes momentos da cerimónia nos debates, manifestamente uma espécie de marketing político que lhe inventaram, para o qual ele, de resto, depois também não tem muito jeito para o protagonismo, mas tornou-se uma candidatura populista com um discurso de revanche ad hominem que quase que é pior que a de Ventura. E, portanto, dando por adquirido que o eleitorado do Chega por André Ventura na segunda volta, nós temos que escolher qual dos dois candidatos moderados pode ser um garante de um sistema que não resvala para o populismo, para a infantilidade ou para a maldade. E esses dois são um dos dois, o António José Seguro ou o Luís Marques Mendes. E eu, muito para lá das sondagens, acho que as pessoas no domingo, dia 18, vão respirar um bocadinho fundo e dizer: isto tem sido demais, eu preciso daqui de alguma estabilidade, de alguma previsibilidade, de alguma experiência, de alguma âncora no conhecimento da Constituição para poder fazer aquilo que há bocadinho nós vimos ali Marcelo Rebelo de Sousa fazer com o último diploma. Não é preciso ser próximo do governo, é preciso dar as boas sugestões e intervir, porque o Presidente, não é competência do Presidente legislar, e no entanto conseguiu influenciar esta legislação. Já a exigência, já a exigência que Coutinho Figueiredo fazia de o governo se aproximar dele para correr tudo bem. Pedro, nós ainda não estamos preparados nem para a flat tax, nem para as outras coisas do credo liberal que João Coutinho de Figueiredo procura ir escondendo durante a campanha eleitoral, mas que no fundo são uma proposta, provavelmente, como tu dizias nas eleições legislativas, a mais radical das propostas políticas. Temos 2 minutos para cada para a Venezuela. Como sempre, deixámos de correr o tempo, enfim. Pedro, basicamente aquilo que se percebe é que os Estados Unidos tiraram cirurgicamente Maduro, mas que o regime ficou na mesma. Isso é a grande... Quanto mais avançamos, mais ficam evidentes as contradições E agora até diz que vai demorar anos e anos a controlar. Acho que quanto à violação do direito internacional não é preciso acrescentar muito, são muito evidentes as matérias, esse tema não é tão interessante. É mais interessante verificar que tudo aquilo que se alegava, entre outras coisas, a ilegitimidade de Maduro, por exemplo, já não gera problemas para aceitar que a Delcy Rodrigues, que tem a mesmíssima legitimidade do Maduro, certo, porque é eleita, com as devidas aspas, na mesma chapa, na mesma candidatura, na mesma eleição fraudulenta de Maduro, já conviver com isso, desde que faça um conjunto de garantias, no fundo, ser a administradora do novo protetorado que aparentemente ali se quer colocar. E aquilo que temos ouvido durante a semana são coisas todas elas bastante problemáticas, como é que a Venezuela deve gerir as suas relações internacionais, com que estados é que deve ter. Ou seja, é um grau de detalhe de ingerência que manifestamente traz essa dificuldade acrescida. O que se suspeita, e já se tem falado bastante sobre isso, é que haja aqui uma espécie de cooptação de quem na liderança do regime, enfim, não digo defunto, mas do regime transformado em gestor do protetorado, possa eventualmente preferir sobreviver fazendo a gestão deste dia-a-dia. Do que vamos percebendo, há algumas proclamações da nova Presidente da Venezuela que aparentam mostrar esse distanciamento, mas atos concretos em sentido contrário de enfrentamento não vamos tendo. Isto está depois a servir, e se calhar o Zé terá mais tempo para isso do que eu, mas está a servir a antecâmara para vermos o que é comportamento de Trump no plano das relações externas. Entrevistas que dá hoje e que afirma que o intérprete e os seus limites é a sua própria moral. A resistência e críticas, por exemplo, o Senado aprovou há instantes que vai discutir na próxima semana, vai colocar na agenda a discussão de uma resolução de poderes de regra para o Presidente, que já aprovou, com 5 republicanos a votar favoravelmente. Portanto, como que, enfim, mesmo no Partido Republicano, que está também... Ele tem várias correntes que são hoje esmagadas pelo trumpismo. O trumpismo é a principal, é mais clássica. Mesmo na administração de Trump, o Rubio representa um bocadinho os republicanos do establishment tradicional. O vice-presidente talvez seja o mais interessado em ligar-se diretamente ao movimento MAGA, que é especialmente, se quisermos, cético em relação a intervenções externas. E depois temos também o vice-chefe de gabinete, o Miller, que, no fundo, esse sim representa a outra coisa, que é aquela vontade expansionista, imperialista, que depois provoca os tweets da Groenlândia. Portanto, vai ser muito interessante, e especialmente o eixo da Groenlândia, perceber qual a reação para lidar com alguém que manifestamente não está minimamente interessado em seguir regra nenhuma e que pode estar a tentar fazer o máximo de coisas possível até eventualmente perder a sua maioria no Congresso, que é um risco que tem em outubro. Eduardo. As regras que
gostava de dizer algumas coisas antes para depois me fazer entender. As regras do direito internacional, e boa parte delas filhas do fim da Segunda Guerra Mundial, são tudo menos perfeitas, como os próprios arquitetos das ditas confessavam à altura. Não por acaso o mesmo presidente americano que, enfim, colabora com as potências vencedoras da Segunda Guerra Mundial neste modelo de Conselho de Segurança que basicamente paralisa decisões e as tem paralisado ao longo do tempo, nunca houve uma grande esperança para o direito internacional nem para as Nações Unidas. Quem acreditou verdadeiramente nisso foram os europeus, que sobretudo desde os anos 60 acharam que o mundo não era feito daquilo que toda a vida foi feito, que é de relações de poder e de esferas de influência, que toda a vida foi feita na história do homem. E, portanto, nós confiámos numa paz duradoura que foi, obviamente, um bocadinho tolo de acreditar. E, portanto, a situação neste momento é que, quando a América zarpa para... Não é uma doutrina Truman de proteger sequer a democracia. É uma espécie de doutrina Gengis Khan, porque, no caso, ainda há uma desculpa... Sem a sofisticação. Sem a sofisticação, não é? O que se diz sobre a Groenlândia, eu acho que nem desde o tempo de Gengis Khan, o Putin quer a Ucrânia, mas inventa que há uma razão histórica para que a Ucrânia é da Rússia. Ainda tentaram a lógica do narcotraficante que está a agredir os Estados Unidos. Na Groenlândia é pura e simplesmente nós queremos isto, é grande... Aliás, e nós a Dinamarca queremos... diz que se os americanos repusessem o número de tropas a que têm direito nas bases que lá tinha, podia ter muito mais efetivos militares hoje, se quisesse, bastava pedir. Mas basicamente, para este presidente americano acrescentar uma porção de território, a maior desde que se comprou o Alasca aos russos, é capaz de ser uma coisa a que ele não resistirá. Mas o que é ainda mais... Coisas muito preocupantes destes últimos dias. Nós, na Europa, estamos definitivamente descalços e no mundo que se está a organizar em esferas de influência que não ligam ao direito internacional, nós não estamos preparados para nos defendermos porque fomos os únicos que acreditamos verdadeiramente no direito internacional e numa paz duradoura. Sobre a Venezuela, muito rapidamente, estou com imensa pena das pessoas, e foram todas as que eu vi, que celebraram a saída de Nicolás Maduro. Saiu o ditador, mas ficou a ditadura, com uns proxies que provavelmente farão o mesmo, e Trump não hesitou em atraiçoar a oposição para dizer: estes que estão, desde que façam negócio comigo, servem perfeitamente. Eduardo, Pedro, muito obrigado aos dois por terem estado connosco.